Legal, então. Vamos lá para a gente poder iniciar. Como a Vânia disse, esse daqui é um mapeamento sistemático. Então, esse aqui é o uso da tecnologia computacional para a gente estar identificando os sinais de depressão. Esse mapeamento sistemático faz parte desse modelo computacional que eu vou estar desenvolvendo mais à frente, né, para poder inferir o perfil depressivo de uma pessoa, o PPD, o possível perfil depressivo. E, bom, eu quero mostrar algumas coisas que eu encontrei durante esse levantamento, das coisas que eu andei estudando e pesquisando aqui para esse projeto. Então, vamos lá para a gente poder começar. Então, o objetivo desse mapeamento é poder encontrar e analisar esses artigos, né, que estão coletando os dados, que possam ajudar a gente, de alguma forma, né, a ver como que está acontecendo as coisas na identificação do PPD, que é o possível perfil depressivo. Por aí, os estudos já foram realizados, né, com redes sociais, smartwatches, smartphone, tudo que tem por aí. Então, o que a gente tem procurado? O que eu tenho procurado para poder fazer esse mapeamento, né? Vou usar meu mouse aqui para poder apontar, acho que fica melhor. Então, qualquer contexto que tenha manifestações por texto nos usuários, né, em redes sociais, os sinais fisiológicos também, para poder coletar dados dos relógios também, que faz parte do projeto da MIV, e também os padrões de comportamento que esses usuários têm em rede, que a gente pode estar capturando para poder estar identificando quais são os sintomas de depressão, né? E também autos relatos e autoavaliações que os usuários fazem através de questionários que identificam o perfil depressivo para a gente poder traçar os dados, né, se ele tem depressão ou não, e está sendo eficaz essa identificação da manifestação por texto e dos sinais fisiológicos, né? Então esse daqui é o mapeamento sistemático. Como que está sendo feito o planejamento, né? Como que ele foi feito? Então, o tópico da pesquisa em si são as análises dos dados dos usuários, né, que a gente está utilizando, que são coletados através de algum tipo de algoritmo para poder classificar esse possível perfil depressivo. As fontes onde eu pesquisei esses dados foi na I3E e na CM, foram os que trouxeram melhores resultados, só que também foi pesquisado também artigos na Scopus, na Springer, também na PubMed, e também na Archive. Eu também dei uma olhada pelo Google Scholar para poder ter uma visão de tudo que está tendo por aí. E para poder filtrar melhor esses resultados desses artigos que vêm, a gente está focando nos estudos primários e também os artigos publicados a partir do ano de 2015. Porque como a gente também está trabalhando com smartwatch, antes de 2015 ali não tem muita tecnologia relacionada a isso. Então, o ideal seria de 2015 para frente, até poder ajudar a filtrar os trabalhos mais recentes também. Qual que foi a string de busca? Bom, no começo, quando eu comecei a procurar isso, teve essa primeira string, onde a gente procurava sobre depressão ou depressivo, juntamente com tudo que fosse relacionado com redes sociais, internet, web, software, sistemas e machine learning, só que estava vindo muito resultado de muitas fontes diversas e, particularmente, não estava vindo nada relacionado a wearables, né? No caso, relógios ou qualquer outro componente que tenha dados fisiológicos. Então, a gente foi fazendo alguns experimentos nas strings, foi aprimorando ela. Por exemplo, aqui nesse primeiro ponto de aprimoramento, já começou a encaixar, por exemplo, aqui, trabalhamos com network, web, em modo geral, tiramos alguns dos termos mais genéricos que tinha aqui, para poder tentar dar uma filtrada maior. Depois, a gente sempre manteve o depression e depressive, e depois foi incrementando aqui com wearables e sensing. Esse sensing aqui a gente viu que tinha bastante dos artigos que eu encontrei com wearables, as palavras-chave sempre tinha bastante sensing, então incluiu ela. Depois a gente também colocou mental health, porque nem sempre eles mencionavam, embora falar sobre depressão ou depressivo, nem sempre colocava desse jeito, colocava só mental health, né? Principalmente nas palavras-chave, é o que mais aparecia. Então a gente incrementou e fazendo vários testes desse aprimoramento de string, a gente chegou na string final, que é onde a gente colocou lá o mental health e tirou um pouco essa generalização, né, de internet, web, para poder colocar software, social network das redes sociais, smartwatch, wearable sensing e esse application e monitoring system também foi palavras que apareciam bastante nas buscas dos artigos que mais estavam relacionados com aquilo que eu procurava. Então, essa daqui foi a string final que eu utilizei.
e para essa string também teve os critérios de seleção, né, que são os de inclusão e exclusão. Esses critérios aqui, esse mapeamento sistemático em si, a gente ainda está aprimorando ele, né, mas a princípio os critérios de inclusão são qualquer artigo que possa apresentar um dado em que possa ser utilizado como modelo de classificação do perfil possivelmente depressivo, e também os artigos que discutem algoritmos sobre classificar, né, essa identificação do perfil depressivo. Só que aí, o que acontece? A gente estava dando uma olhada também, né, nos artigos, e acontece que, às vezes, nem sempre um artigo ele falava exatamente sobre depressão. Inclusive, tem um artigo, depois vou especificar ele um pouco melhor aqui, que ele falava sobre estresse, mas ele utilizava o relógio para poder fazer a coleta de dados fisiológicos para poder pegar esses sinais de estresse da pessoa, o que casa muito bem também com a depressão, porque a gente precisa coletar esses dados e tratar esses dados. Então, não fala exatamente sobre a depressão, mas coleta dados do perfil psicológico da pessoa, e também é um tipo de... está relacionado com a saúde mental. Então, a gente abriu esse critério de inclusão de dados que estejam aplicados ao perfil depressivo, mas também estejam implícitos também na saúde mental como um todo. Dos critérios de exclusão dos trabalhos que vinham, né, a gente descartou os trabalhos que não abordavam a depressão ou aspectos relacionados a isso, e também os artigos que discutem o impacto nas redes sociais sem necessariamente tratar com a depressão em si. E aqui tem um resultado dessas buscas que a gente teve, que nem eu falei, dessa string aqui, ó, da string final, ela tem retornado bastante resultado, mas nem todos os resultados são muito relacionados ao que a gente procura. Então, desses 889 resultados, de todas aquelas buscas que foram feitas naquelas fontes de dados, ainda não foram lidas todas, tem mais coisa ainda para poder ler, para poder pesquisar, mas do que já foi lido até então, a gente teve ali em torno de 889 resultados, poucos artigos foram duplicados, né? Então, depois foi feito algumas exclusões por título, como são vários artigos, foi pegando o título ali, foi tirando aqueles que não têm relação com aquilo que a gente procurava, e depois a gente teve ali 281 resultados, para poder estar lendo todos os resumos, no caso abstract, e a conclusão, para poder ver se tem alguma relação, e daqueles que não estavam muito satisfatórios a gente também tirou, e ficou ali com os 83 artigos mais relevantes, e aí foi feita uma leitura full paper do artigo do começo ao fim desses 83, e no final chegou ao resultado de 14 artigos que são bons, que são aqueles que a gente precisa para essa pesquisa. Esse número aqui com certeza vai aumentar depois que terminar toda a leitura, mas acho que não vai ser muito maior do que isso, não, porque, em modo geral, as pesquisas, elas, ainda quando se trata de identificação de depressão através de rede social, até que tem bastante, mas é mais voltado ao processamento de texto e não comportamento. A parte de coleta de dados fisiológicos através de wearables também parece que é bem inicial, não tem tantos estudos assim. Aqui embaixo, então, foram 14 artigos no final da busca, e um artigo a mais eu encontrei nas referências, porque, querendo ou não, a gente lê os artigos, também é bom olhar as referências, e eu vi que em muitos desses artigos, em 6 desses artigos, citava muito um artigo específico, que eu vou falar sobre ele depois. Eu acabei lendo ele é um artigo muito bom, eu acabei pegando, que ele não entrou nesses critérios aqui, porque ele era um artigo de 2012, mas ele é excelente, eu vou falar sobre ele aqui também. E desses 14 artigos, eu listei eles aqui, né, mais do que eu achei depois, o 50º, né, o artigo de número 15. Que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um link aqui, eu vou mandar para vocês aqui na reunião. Ele é um link para você poder estar acessando essa minha apresentação. Mandei ali. Por quê? Porque você acessando essa apresentação, eu coloquei aqui, ó, caso você tenha interesse em ler qualquer um desses artigos selecionados, você vai clicar aqui e você vai parar nessa pastinha aqui, ó, com o PDF, para você poder estar lendo todos eles, se você tiver interesse. Aí você nem precisa procurar, não. Já vai estar tudo aqui para você poder acessar numa pasta do Drive, tá bom? Só que desses 15 artigos eu tive que selecionar alguns para poder passar aqui nessa apresentação, e os 3 que eu escolhi, ou melhor, antes disso, é até interessante entender mais ou menos o que esses estudos estão buscando, né? Então aqui eu fiz um gráfico relacionado com quais deles
estão tratando com wearables, quais deles estão relacionados com redes sociais, quais deles estão relacionados com smartphone e outros. Esses outros aqui são dados coletados em outras plataformas, né? Então, por exemplo, esse artigo de número 9, que ele fala sobre o computing mental health, ele vai tratar com dados que ele coletou previamente do Twitter, mas ele não coletou exatamente do Twitter. Ele usou um framework, que esse framework, é uma galera que tinha coletado cerca de 2 bilhões de posts do Twitter e deixou lá guardado para quem quiser tratar esses dados da maneira que quisesse. Então, tem gente que tratou para da saúde, tem gente que tratou de outras formas. Então, ele não fez uma coleta direta da rede social, né? Foi um framework que foi utilizado. Então, aqui eu peguei os dados da coleta, então tem dados de wearables, alguns artigos, tipo esse número 3, para poder coletar os dados dos usuários e tratar esses dados, analisar esses dados, eles usam o wearable e as redes sociais, né? Então aqui a gente tem uma perspectiva mais ou menos de como que a galera está tratando esses dados, como que está sendo coletados, né? E dos 3 artigos que eu selecionei para poder estar falando aqui, esse primeiro, ele vai falar sobre... Eu queria pegar um de cada área, né? Um tratar só sobre redes sociais, para poder ver o que o pessoal está fazendo. Um tratar só sobre wearables e um que tivesse uma mescla, né? Então, aqui, eu tenho um que fala sobre smartphone wearables, que eu vou mostrar para vocês agora. Um só sobre redes sociais e um só sobre os wearables. Esse primeiro artigo aqui, ele foi citado no projeto da FAPESP, né? Da AMIV. Coincidentemente, eu achei ele, li ele, depois que eu fui ver a citação lá no projeto, que é muito interessante. O segundo artigo, ele é aquele que foi citado em 6 artigos anteriores. E o último, ele convém bastante ao caso que a gente está estudando aqui. Então, esse primeiro de todos aqui, que é o Tracking Depression Dynamics in College Students Using Mobile Phone and Wearable Sensing, ele é um projeto de 2018 feito no Colégio Dartmouth. E o que esse estudo aqui faz, né? Ele está identificando a depressão em voluntários, coletados esses usuários através de um smartphone e um wearable. No caso aqui, eles mencionam apenas wearable, mas no caso é um smartwatch que está sendo utilizado mais precisamente, né? Então ele foi feito num colégio com 83 alunos, ele foi feito no inverno e na primavera de 2016. Esse negócio do inverno e primavera tem bastante relação com o problema que eles tiveram nessa pesquisa que eles fizeram, né? No caso, no smartphone, eles criaram um aplicativo chamado Student Life para poder fazer a coleta de dados no smartphone, a transferência também. E também eles utilizaram o Microsoft Band 2 como relógio para estar utilizando, né? Então, eles utilizaram aqui o aplicativo e o relógio. O relógio foi distribuído para cada um dos voluntários e o aplicativo foi criado especificamente para esse estudo. E como que foi feita a coleta de dados? Bom, no smartphone, eles coletaram as atividades físicas dos usuários, né? Então, quanto tempo que aquela pessoa ficava parado ou caminhando, e corrida, ciclismo e outros tipos de esportes. Monitoraram também o sono, com o início, o fim, o tempo de duração, né? Do início ao fim. GPS, para poder ver a localização dessa pessoa, e também eles pegaram os eventos de bloqueio e desbloqueio do celular, quantas vezes que a pessoa desbloqueava o celular ao longo do dia, né? Esses dados aqui, eles transferiam para o servidor através do Wi-Fi do celular. Quando o celular estava carregando sobre o Wi-Fi, eles mandavam esse dado para o servidor lá da faculdade, né? Que mais? Nos wearables, no smartwatch, eles coletavam a frequência cardíaca, o GSS, que é a resposta galvânica da pele, que serve para você poder medir, né, suor e esse tipo de coisa, e também a temperatura. Só que aqui eles tiveram um problema na coleta de dados, que essa parte do GSR tinha uma coleta de amostragem muito baixa, que não dava para ser utilizada, e o sensor de temperatura da pele estava dando problema de acordo com o ambiente, principalmente no inverno, que eles fizeram os testes. Então, às vezes, o aluno ele saía para fora do colégio, estava muito frio, e a resposta que vinha do relógio era do tempo em volta, e não exatamente da pele da pessoa. Então, esses dados foram descartados, eles utilizaram apenas a frequência cardíaca, lembrando que também o relógio coletava os sensores de sono, só que o relógio durava a bateria por um pouco tempo. Então, eles coletaram o sono do smartphone, que durava muito mais tempo do que o relógio. Embora eles dissessem que no wearable, no smartwatch, o sono fosse mais preciso os dados coletados. Então, para poder fazer a identificação... Desculpa te interromper, mas tem uma janelinha aí do Meet compartilhando que está em cima do seu slide. É só para mim, gente? Isso, obrigada. Isso. Melhorou. Então, tá ali, ó.
Para poder fazer a identificação desses sinais de depressão, eles utilizaram um diagnóstico de transtornos mentais padrão chamado DSM-5, que ele define 9 sintomas comuns apresentados relacionados com os transtornos de depressão, como alteração do sono, inquietação, diminuição. Então, desses 9 sintomas, eles conseguiram identificar 5 através dos sensores do smartphone e do relógio. Por exemplo, a alteração do sono podia ser medido pelo monitoramento do sono através do smartphone ou do smartwatch. No número 3, que é a capacidade da diminuição de concentrar, né, poderia estar associado ao uso excessivo de smartphone. Como é que ele sabia que as pessoas estavam utilizando o smartphone? Com um desbloqueio da tela do celular. Quando desbloqueava a tela do celular, sabia que ele estava usando o celular. Principalmente nas áreas de estudo do campus, como bibliotecas, durante as aulas, né, que a pessoa não consegue se concentrar. Também conseguiram pegar a perda de interesse ou prazer das atividades, isso tudo relacionado com o DSM-5, que podia estar associado a pessoa conversar menos ou estar muito parada sem ter vontade de fazer nenhum tipo de atividade. E a fadiga, perda de energia ou a falta de humor estava relacionado ali à frequência cardíaca daquela pessoa, medida pelo relógio. Então, esses foram 5 dos 9 sintomas que eles capturaram, né? Que foi o sono, a atividade física. Para poder pegar essa parte da atividade física, foram as próprias APIs do Android e do iOS, que eles pegaram pelo celular. A falha em interação social, que eles pegaram pelo aplicativo que eles desenvolveram. A localização e mobilidade também, feito pelo GPS. E a frequência cardíaca, que veio do smartwatch. Então, para poder saber, né, como é que está sendo a coleta de dados, eles utilizaram um teste chamado PHQ-8 e também um chamado PHQ-4, que é um questionário que tem algumas perguntas, né, o caso o 4 tem 4 perguntas e o 8 tem 8 perguntas, né, que faz uma medição rápida sobre os sinais de depressão daquela pessoa. E aí, como que eles fizeram? Por exemplo, se a pessoa tinha problema de se concentrar, eles relacionavam isso com o desbloqueio da tela do celular ao longo do dia, para poder fazer uma relação dos dados que estavam sendo coletados com o teste de sintomas de depressão. Então, fazer uma correlação desses dois aí. E fazer os cálculos para poder ver como é que estava a precisão, se realmente estava conseguindo detectar a depressão pelos testes e pelo cruzamento de dados que vinha do smartphone e do smartwatch, e eles relataram pontuações mais altas nos alunos que estavam mais propensos aos nossos telefones locais de estudo, através do desbloqueio do celular, que tinham horário regular de sono, através dos sensores de sono, e que ficavam mais tempos parados, através do GPS e monitoramento de atividade física. Eles também fizeram análise de áudio no aplicativo, para poder ver se os alunos estavam conversando mais, conversando menos, não identificavam sobre o que eles estavam conversando, apenas pegava se a pessoa conversava ou não, né? Depois, tem o Overthinking Depression via social media. Esse foi aquele artigo que eu peguei das referências. Esse daqui, ele é um estudo feito pela Microsoft, né? Foi em 2013 esse. Então, como que eles fizeram os coletados dessa vez? Foi no Twitter, né? Eles fizeram uma interface da Amazon, um site, para poder coletar os dados do pessoal que tinha interesse em participar do teste. Então, para poder participar desse teste, eles utilizaram um outro questionário, lembrando que nesse estudo anterior aqui, eles utilizaram um questionário, né, que é o PHQ-8, aqui eles utilizaram outro, né, muitos desses artigos utilizam testes de depressão, né, questionários, e cada um utiliza um, só que geralmente esse CESD aqui e esse PHQ são mais utilizados nos artigos que eu vi. E então os voluntários respondiam as perguntas desse questionário para poder determinar o grau de depressão que essa pessoa tinha, né? Então, aqui depois, se você clicar, você consegue acessar esse questionário aqui para poder ver como é que ele funciona. Aqui tem um exemplo das perguntas que são feitas e as respostas que as pessoas podem dar. Os testes são bem parecidos, tanto esse daqui, ó, quanto esse outro, são muito parecidos em si. Só mudam as perguntas que são feitas, a maneira de avaliar. Então, como que foi feita a coleta de dados com este estudo aqui? Lembrando que ele trabalhou apenas com rede social. O estudo anterior trabalhou com o wearable, coletando dados, e com o smartphone através do aplicativo. Esse daqui, eles trabalharam apenas com as redes sociais, né? Então, eles fizeram a coleta de dados nesse site. Depois, eles pediram um Twitter das pessoas que quisessem participar, né? O Twitter da pessoa tinha que ser público para poder pegar esses dados. Para poder coletar o que as pessoas postavam no Twitter, eles utilizaram o Twitter Firehouse, que é uma API que você tem que pedir autorização do Twitter para ele poder te passar dados, para poder coletar dados de toda a rede social, de certos usuários específicos.
Então, eles conseguiram a permissão, né, da galera do Twitter para poder pegar esses dados. E esses dados foram coletados até 1 ano depois do indício da depressão daquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tinha indícios de depressão em 17 de julho de 2012, eles pegaram todos os dados de 17 de julho de 2011, né, até o período então. Então, eles pegaram dado de 1 ano para poder verificar, analisar e entender como que foi feito isso. Esse estudo aqui, ele utilizou várias métricas para poder entender como que as pessoas, para poder identificar esses sinais de depressão, como, por exemplo, o engajamento nas redes sociais, o egocentrismo daquela pessoa, as emoções que ela emitia, o estilo linguístico, como que a pessoa escrevia, e também uma coisa que eles chamaram de linguagem de depressão, que ajudaram eles a identificar um pouco melhor. Então, vou esmiuçar um pouquinho. Por exemplo, no engajamento, eles verificavam o volume, quantos tweets que a pessoa tinha feito naquele período de 1 ano, quantas respostas ele fazia para uma pessoa, ele tinha para uma pessoa, e quantos retweets ele fazia, assim como quantos links ele postava e do que se tratavam esses links, se eram links relacionados a coisas relacionadas à depressão, e também a tendência de estar postando mais coisas no Twitter em um certo período. Então, inclusive, foi feito... Eles perceberam que depois das 9 horas da noite até as 6 horas da manhã, né, na madrugada, digamos assim, tinha mais... os usuários com depressão se envolviam mais, né? Tweetavam mais, de modo geral. Depois eles chamaram de egocentrismo, que era ver quantas pessoas que ele segue e quantas pessoas seguem ele de volta, e a reciprocidade que ele tinha com essas pessoas que ele seguia, né? Depois foi feita uma triangulação para poder ver o nível de pessoas que ele segue com o nível de respostas, para poder ver como que isso aqui estava relacionado. Também foi feita a coleta da emoção desses posts, se era positivo ou negativo. Para isso eles utilizaram uma biblioteca que analisa e processa textos e define isso em emoções, e também o estilo linguístico, que foi feito, por exemplo, eles pegaram os artigos, os verbos, as conjunções, os pronomes que as pessoas colocavam para fazer o processamento de texto também desses tweets da galera. E, por fim, eles fizeram uma sacada bem interessante, que eles fizeram um dicionário de depressão, que é o quê? Eles pegaram cerca de 900 mil resultados do Yahoo Respostas relacionados à saúde mental, e analisaram cada uma dessas respostas relacionadas à depressão e fizeram um filtro, né? Quais são as 1000 respostas que tinham ali, quais são os 1000 termos mais utilizados para depressão. Então, eles criaram um dicionáriozinho, porque às vezes eu estou falando sobre um assunto relacionado à depressão sem citar a depressão em si. Então, eles fizeram esse levantamento aí para poder ver quais são os 1000 termos mais utilizados para depressão e identificar isso nas respostas. E, inclusive, também eles mediram um grau, o quanto que as pessoas utilizavam os nomes de remédios antidepressivos nos posts, né? Porque geralmente a galera gosta de zoar com o antidepressivo que toma, com uma maneira meio sarcástica, né? Então, eles identificaram quais são os antidepressivos através de uma lista popular de antidepressivos do Wikipédia e começaram a identificar se as pessoas citavam isso também nos tweets deles. Então, o que acontece aqui, né? Aqui no caso, no canto direito, a gente consegue ter a porcentagem de precisão em identificar a depressão dessas pessoas. No caso aqui, essa linguagem de depressão, que foi entender quando as pessoas citam a depressão de uma maneira meio implícita, e o uso de antidepressivos, foi o que mais teve resultado, que mais conseguiu identificar pessoas, juntamente do estilo linguístico, né? Que é você poder analisar através de cada palavrinha que as pessoas colocam no Twitter do que elas estão falando. Lembrando que isso daqui, de identificar os diferentes tipos de linguístico, é o que os artigos relacionados à identificação de depressão em rede social mais utilizam. Os artigos que eu coloquei lá, se não me engano, uns 3 ou 4 deles usam desse mesmo método, né? Então, a diferença desse estudo aqui é que eles foram um pouco mais além, né? Eles verificaram não só o que foi escrito, mas também viram a emoção da galera, essa parte do egocentrismo e também do engajamento, que foi a parte de comportamento e não só de processamento de texto. E, por fim, tem esse outro artigo também, que é o Technological Solution for Identification and Reduction of Stress Level Using Wearables. Ou seja, ele vai trabalhar com o estresse, e não exatamente com a depressão, como eu tinha citado anteriormente nos critérios de inclusão. Porque, por mais que não seja depressão, eles ainda tratam os dados através de um wearable, que a gente pode utilizar também para poder tomar como base isso, né? Então, para isso, eles utilizaram aqui
um smartwatch chamado Honor Band 5. Ele é um smartwatch bem barato, custa aproximadamente uns R$ 300, e ele não é um smartwatch como aqueles que a gente viu da MIB, que possui APIs, que ele é aberto, e isso trouxe um problema para eles, que eu vou mostrar aqui agora, que é o quê? Quais foram os dados coletados? Primeiro, eles coletaram a genuinidade dessas pessoas, previamente, dos voluntários, e depois, com o smartwatch, eles coletaram apenas a frequência cardíaca. Foi o único dado coletado para poder ver a variação do nível de estresse da pessoa. No smartphone, o que eles fizeram? Eles comunicam, eles mandam do smartphone para o servidor deles, o smartphone comunica com o servidor deles para poder pegar os dados, receber informações, e é no servidor que é feito todo o processamento do nível de estresse e volta para o telefone isso. Aqui no canto tem um esqueminha que mostra melhor como que isso funciona. O paciente liga o relógio passa a informação para o celular, que faz a medida do nível de estresse e envia tudo isso aqui para o servidor. E o servidor traz a resposta e mostra na tela no celular para a pessoa. Então é meio que uma web view, né? Não é um aplicativo em si. O aplicativo só mostra o que vem do servidor. E aí, como que foi feito isso? Primeiro, eles coletaram a frequência cardíaca do voluntário, ele ficava parado por 30 segundos para poder coletar essa frequência que o relógio pegava. Depois, para poder passar os dados do relógio para o celular, eles utilizaram o reconhecimento de texto da câmera frontal do celular, que eles não deixam claro aqui no artigo se eles utilizam o aplicativo deles para poder fazer isso ou um aplicativo de terceiro, que é o quê? Aqui vai mostrar a frequência cardíaca, aí vai passar o celular para poder escanear a tela do celular. Isso é meio, né, dar a volta, enfim. Eles disseram que fizeram desse jeito porque os dispositivos vestíveis possuem um kit de desenvolvimento SDK que são escassos e principalmente caros. No caso, esses tipos de smartwatch, eles não têm um sistema tão aberto assim, né? Não dá para você simplesmente baixar ali uma API e utilizar. Então, eles não conseguiram acessar e foram lá e escanearam com o celular. Depois, eles enviaram esses dados do celular para a nuvem e depois foi feito os exercícios para tratamento desse nível de estresse, de respiração, relaxamento muscular, exercícios mentais, tudo mostrando pelo celular que a pessoa está fazendo, né? Então, depois que a pessoa acabava de fazer essa medição do nível de estresse, ela podia repetir esse processo novamente. Uma coisa que eu achei interessante é que foi um histórico de medições, como ficou tudo armazenado no servidor, depois dessa pessoa pode pegar o celular dela e ver o histórico de medições que ela fez num certo período, fica tudo guardado na nuvem, então ela consegue recuperar isso daí depois, né? Qual que foi a conclusão que dá para poder chegar desses 3 estudos que eu mostrei aqui, mas não só deles, como todos aqueles outros 15 que tinha ali anteriormente, é que as tecnologias utilizadas para a identificação desses sinais de depressão, né, de saúde mental, eles são muito pontuais. Então, por exemplo, a maior parte dos estudos que eu encontrei antes de refinar a string, eles são muito voltados para redes sociais, principalmente para a identificação de processamento de texto e pouco de comportamento, que ajudaria bastante, né? E também os que trabalham com com wearable também trabalha só com wearables, trabalha com smartphone, trabalha só com smartphone, pouco com o outro. Então a integração entre os meios de tecnologia não são tão grandes assim, pelo que eu percebi, né? Novamente aqui, né? Apesar de ser abrangente os estudos de identificação de depressão em rede social, eles trabalham mais com o processamento de texto e não muito com o comportamento do usuário, como aquele estudo do Predicting Depression via Social Media. Os smartwatches, eles não são explorados no seu potencial máximo, então, como nos 2 artigos que eu mostrei, um coleta só frequência cardíaca, o outro tentou pegar a parte galvânica da pele e não conseguiu, tentou pegar a parte de sono também, não deu muito certo. Então, tem muita coisa que pode ser explorada no smartwatch, por exemplo, acelerômetro, giroscópio, barômetro, sensores de luz, movimento, tem muita coisa que o smartwatch faz, que coleta, além de frequência cardíaca, e que, de todos os estudos que eu encontrei até então, eles não trabalham muito bem com isso, pegam mais a parte superficial, principalmente a parte de frequência cardíaca em si. E o que eu pude chegar à conclusão também é que nenhum desses estudos que eu cheguei a ler, desses 15, talvez depois eu até encontre mais alguns, mas, de modo geral, não tem nenhum muito parecido com o contexto da MIB, que é tratar os dados em redes sociais juntamente com os dados fisiológicos, e em wearable, especificamente nisso, eu não encontrei nada muito parecido, o que é algo bom, digamos assim, né? A gente tem bastante coisa para poder explorar nessa parte. E o que acontece? Quais são os trabalhos futuros agora? Vai ter uma special issue pela I3E.
onde eles vão tratar sobre saúde mental, humor, emoção, esse tipo de coisa, e esse trabalho aqui se encaixa perfeitamente. Então, no dia 17 de junho, que logo já está aí, né, tem que fazer uma submissão desse resumo lá para eles, que vai ser desse mapeamento sistemático que eu estou fazendo aqui agora. No dia 1º de julho, tem que enviar todo o artigo. Então, esses dados aí depois serão trabalhados de uma maneira melhor, ver se a gente encontra mais artigos e faz uma coisa ainda mais formatada, né? E também tem um outro slide, que depois, se você tiver interesse, você pode clicar aqui para poder acessar. É um slide que eu fiz também, para poder explicar melhor como que funciona a integração dos relógios com as redes sociais e o envio de informações para o servidor em relação no projeto da MIV, né? Uma forma de enxergar isso. Depois, se você tiver interesse, tá aqui o link, assim como tem naquele slide anterior, o link para os 15 artigos. Tudo bem? Então, esses que foram os trabalhos que eu encontrei para o mapeamento sistemático. Ainda tem mais coisas para poder ser feita, mas, de modo geral, aqui a gente tem uma visão geral em si de tudo que está sendo feito aí no mundo de coleta de dados, de algoritmos e computação para poder identificar a depressão através dos meios de redes sociais, wearables, smartphone, em modo geral, e todos os tipos de sensores. Bom, encerro aqui minha apresentação e qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser fazer alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. Obrigado.